Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no like, o joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então, nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. O vídeo de hoje é sobre uma questão bem diferenciada, né? É sobre a água ferruginosa. Encaminhado pelo Flávio Morear, ele pergunta se essa água, né, mais conhecido popularmente como água ferruginosa ou água com ferrugem, pode prejudicar as plantas no seu crescimento. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. Essa pergunta muito interessante, tá certo? E eu já verifiquei isso, né? Já percorri o Brasil todo, vi várias situações com relação a essa problemática, ok? E vamos comentar um pouquinho sobre esse item. Tem soluções sim para isso, bem simples, né? E a gente vai comentar nesse vídeo. Fique até o final do vídeo, que a gente vai comentar essa situação que pode estar prejudicando as suas plantas, né? E a gente vai falar das soluções dessa problemática. Vale comentar aqui também, tá certo, que a gente já comentou nesse canal de vários itens, né? Que pode estar, digamos assim, comprometendo o crescimento das suas plantas, né? Então, vídeos como, por exemplo, cal virgem no substrato, calcário, ok? Acidez, né, do substrato e muitos mais, tá certo? Então, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar, vai aparecer os vídeos, né? Aí você clica de novo no vídeo que você queira assistir. São vários assuntos que quase ninguém comenta, né? Aqui no YouTube a gente está comentando, são assuntos técnicos, mas colocados numa linguagem que todo mundo compreenda, tá certo? E peço também para vocês compartilharem esses vídeos que ajuda muito no nosso canal, tá certo? Essa água com ferrugem também é muito conhecida como água vermelha ou água avermelhada, tá certo? E água com ferrugens, né? Então é uma situação, relativamente comum nas nossas situações aí pelo Brasil afora. Então você pode perceber isso justamente pela coloração da água, tá certo? Bem diferente, né, das águas alcalinas, que é totalmente translúcidas, né? As águas ferruginosas são as águas teoricamente mais barrentas, mas quando você tem, digamos assim, uma água limpa nessa situação, você percebe um lodo, né, avermelhado no fundo do lago ou de qualquer represa, tá certo? Isso, né, é conhecido como água
de ferrugem ferruginosa e pode sim causar alguns tipos de transtornos, né? Em todo o sistema, a gente vai comentar aqui. Olha, vale mencionar aqui também que eu nunca vi situações de toxidez causada pelo ferro, tá certo? Eu já vi, na verdade, o comum é você ver situações opostas, né? Da deficiência de ferro, tá certo? Isso pode ocorrer, viu? Deficiência de ferro, principalmente causada por algum excesso, por exemplo, do próprio calcário no solo, tá certo? No caso de substrato, isso já é um pouco mais difícil de ocorrer, tá certo? Por exemplo, a deficiência de ferro, porque muito poucas as ocasiões que a gente fala, tá certo, de aplicação de calcário em substrato, tá certo? Nesse caso, eu já fiz um vídeo sobre isso, vocês podem assistir clicando no izinho, vai ter, eu vou deixar nos cards para vocês poderem assistir esse vídeo também, ok? Mas o que ocorre normalmente, tá certo, ação, digamos assim, em que o excesso de ferro possa auxiliar, digamos assim, o aparecimento, digamos, de alumínio tóxico, né? Não seria aparecimento do nada, tá certo? O alumínio, ela pode estar, na verdade, imobilizado, né? O alumínio que é tóxico para as plantas. E com a presença de maior quantidade de ferro, ela pode, na verdade, liberar o alumínio dessa situação, ok? Então, esse seria, digamos assim, os fatos indiretos, né? Os problemas indiretos, tá? Que a grande quantidade de ferro pode ocasionar. Tá? No caso do alumínio, tá certo? Ela pode, e ela é tóxica, né? Então, ela sendo liberada no solo, tá certo? Ela vai causar problemas, principalmente com relação ao crescimento e desenvolvimento dos vegetais, tá certo? Mas no nosso caso aqui, em que nós estamos trabalhando somente com substratos em vaso, nós praticamente nós não temos alumínio, a não ser que você utilize, tá certo? A terra, né, o solo como substrato, ok? Aí você pode estar incorporando alumínio em grande quantidade, dependendo da situação do seu solo, tá certo? Para a situação do vaso. Mas normalmente esse alumínio, né, esse substrato que nós utilizamos, elas não vão ter, tá certo? Alumínio. Então a taxa é baixíssima ou quase nula. Então, nós não precisamos nos preocupar principalmente com substrato ausente do solo, da terra, tá certo? Eu já falei sobre esse item também, né? No item terra, substrato, ok? Em vários vídeos aqui, tá? Eu vou deixar aqui no izinho também, se vocês puderem assistir, tá certo? São vídeos mais antigos, mas elas vão explicar perfeitamente, né? O porquê a gente não costuma utilizar a terra, né, o solo, como parte de substrato, tá certo? Além disso, existem outros grandes problemas, por isso a gente acaba isentando, né, o substrato da terra. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Outro problema presente, né, nas águas que têm altas concentrações de ferro, isso é muito comum, principalmente no sistema de cultivo, é que a presença desse ferro, mais alguns tipos de bactérias que estão presentes nas águas, né, elas acabam formando uma espécie de gosma, né, uma espécie de gelatina, tá? E isso vai interferir negativamente em todo o sistema, né, da rega, né, do sistema de irrigação, ok?
em sistemas em que o pessoal utiliza sistema de gotejador ou canos finos, né, como são os microtúbulos, né, elas acabam entupindo, tá, devido a essa gelatina. E isso eu já vi casos seríssimos, né, do produtor perder todo um sistema de gotejo, né, de rega por sistemas automatizados, tá certo? Então é um problema, tá, indireto, que é muito mais, digamos assim, constante, né, junto ao sistema de produção, sistema de cultivo, tá, principalmente aí de plantas invasadas, tá certo? Esse seria talvez o grande problema da alta concentração de ferro nas águas. Professor, e como é que a gente consegue, tá, contornar essa situação do excesso de ferro ou altas concentrações de ferro na água, se isso pode causar problema, por exemplo, no sistema, tá, da rega das plantas? São sistemas simples para vocês, na verdade, contornarem a situação. Eu vou basicamente falar aqui de 3 situações muito simples para você conseguir, tá certo, resolver esse problema. O primeiro seria simplesmente você substituir a fonte da sua água, tá certo? Em vez de você utilizar essa água superficial, que normalmente tem maior concentração de ferro, você pode, por exemplo, utilizar a água de poços, né? Não precisa ser o poço profundo, você pode simplesmente ter um poço, ok? E você pode solucionar esse problema sem problema nenhum, tá certo? Segunda metodologia, muito simples também, tá certo? É quando você capta essa água, tá certo? E vai colocar num reservatório antes de encaminhar para a sua rega, tá certo? Você pode colocar o cano onde jorra a água para o seu tanque, né, ou a caixa d'água, numa altura maior. Então, a oxigenação, tá certo, dessa água já é suficiente para precipitar o ferro, ok? Então, bem interessante essa situação, né? Alguns produtores até, inclusive, colocam alguns borbulhadores de ar, né, junto a esse tanque, ok? Mas isso vai depender muito da sua disponibilidade, mas é um sistema muito simples e muito barato, ok? E no terceiro caso, né, você pode aplicar nesse tanque, tá, alguns tipos de sulfatos, tá certo? O sulfato pode precipitar o ferro rapidamente também, ok? É muito eficiente. Mas nesse caso, procure um técnico, procure um agrônomo, tá certo? Que saiba trabalhar, saiba conduzir com esses tipos de sulfatos, tá? Porque alguns sulfatos, elas podem ser perigosos, tá certo? Para o manejo. Então, você pode utilizar essa situação, ok? Mas sempre procure com uma orientação técnica para não ter surpresas, tá certo? Vocês viram, né, que essa pergunta muito interessante, ok? A gente tem toda esses conhecimentos técnicos científicos, mas se as pessoas não me perguntam, isso fica arquivado somente. Então, encaminhe as suas dúvidas, encaminhe as suas sugestões. Isso é muito importante, né, para o canal, tá certo? Não somente para o canal, mas para vocês, produtores e até colecionadores de plantas. Tá? Como em todos os vídeos, a gente dedica os vídeos para as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Eles acolhem meninas abusadas sexualmente, tá? E eles estão precisando de muitas coisas, né, que você pode ajudar, né? Alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos, tudo que você puder doar. E peço a sua ajuda também para o nosso canal, ok? Já estamos com mais de 370 vídeos, né, com muita coisa, tá certo? Muitas informações. Mas para isso a gente precisa, para continuar com esse trabalho, nós precisamos
de uma coisa simples de vocês, né? Clicando no joinha, tá certo? Se inscrevendo no canal, seria muito importante pra gente, ok? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado!